Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa nova aula da matéria de rede de computadores. Na primeira parte da nossa matéria, a gente viu uma introdução sobre o que seria a rede de computadores. Depois eu comecei a explicar sobre as várias formas que a gente classifica na área de computação as redes de computadores, as topologias que a gente pode utilizar numa rede local. Depois expliquei sobre como que é feito a estrutura do software e de hardware para que a gente consiga ter uma rede funcional. Então, na verdade, eu expliquei para vocês sobre a arquitetura de redes, tá? Das várias camadas de redes que existem, né, no padrão OSI, que é o modelo de referência, que separa em 7 camadas as várias funcionalidades que são necessárias para a gente poder trocar mensagens, trocar arquivos, trocar informações através de uma rede de computadores. E depois dessa parte, eu expliquei para vocês sobre os vários tipos de equipamentos centralizadores que a gente utiliza em redes. Tá? Então, atualmente, as principais redes utilizam uma estrutura organizadas em formato de estrela ou variações do modelo de estrela, ou, é lógico, a interligação da internet acaba utilizando outras redes mais elaboradas em formato de mesh, né, interligados, mas a gente tem equipamentos principais para poder interligar essas várias redes, interligar esses vários computadores através desses equipamentos. O conteúdo que a gente começa agora, então, nessa segunda parte da matéria, que vai ter a segunda avaliação, está relacionado com a arquitetura de redes, só que a arquitetura de redes que é realmente utilizada na internet. Então, nessa rede que a gente está acostumado a utilizar atualmente, existe uma arquitetura. Consequentemente, essa arquitetura vai existir uma sequência de um grupo de camadas, onde essas camadas vão definir quais são os softwares que vão rodar nessas camadas e quais são as funções que esses softwares devem desempenhar. Então, a camada é basicamente indicando o seguinte: ó, se você for desenvolver um software para essa determinada camada, ela vai ter que realizar essa e essa e essa tarefa, ok? Se for necessário, entendeu? Então, para cada uma dessas camadas vão ter as características que são baseadas no modelo de referência OSI, tá? Então acaba tendo uma ligação, só que no caso da arquitetura voltada para a internet, as redes TCP/IP, a gente acaba tendo uma quantidade menor de camadas, que de um certo lado acaba facilitando, mas de outro lado vocês vão ver que você pode acabar tendo replicação entre vários softwares da camada de aplicação. Mas, de qualquer maneira, isso foi pensado de uma certa maneira que permite que as redes de internet consigam evoluir de uma maneira bem fácil e bem prática, para a inclusão de novas tecnologias de software, novas tecnologias de hardware que possam ser agregadas na rede. Então, o roteiro, eu vou passar para vocês aqui o surgimento dessa arquitetura. Então, falo ali do histórico, eu relembro alguma coisa de vocês do histórico, contextualizando então o surgimento e as ideias para a elaboração dessa arquitetura. Depois eu falo sobre a arquitetura, as vantagens dela, os objetivos, né? Depois a gente entra na parte das camadas. E aí, vocês aprenderam nas camadas do modelo OSI, se aplica aqui, só que agora a gente vai detalhar um pouco mais, falar sobre os protocolos que são utilizados nessa arquitetura TCP/IP, que é a arquitetura internet. Então, o surgimento dela, bem lá dos primórdios da internet, ela, como já expliquei para vocês, surgiu, né, a partir de um trabalho de um órgão de pesquisa do governo norte-americano para ter vantagem competitiva em relação à União Soviética. Entre os vários projetos que essa agência DARPA tinha, uma delas era conseguir montar uma rede no formato distribuído,
assim como está apresentado aqui nessa imagenzinha aqui da direita. Então, consegui montar uma rede de telecomunicação interligando os vários estados e cidades dos Estados Unidos, ligada em mesh aqui, né, com vários caminhos alternativos por onde a informação pudesse ser trafegada. Só relembrando que na época, então, o sistema de telecomunicação utilizava o formato aqui, ó, descentralizado, onde alguns dos principais, das principais cidades, eles partiam dessas principais cidades conexões com as cidades mais do interior. Mas, de qualquer maneira, esse aqui é um tipo de rede que eles têm pontos falhos, né? Então, se algum nó desse principal falhar, vários nós menores acabam ficando sem comunicação. Então, se eu tenho uma rede com caminhos alternativos aqui, né, do formato distribuído, se um nó desse falhar, vão existir outros caminhos. Aquele nó vai parar de funcionar, mas os caminhos alternativos vão permitir que as outras cidades não percam a comunicação. Então, a ideia aqui da DARPA era montar uma rede geograficamente distribuída. Tá? Criar uma rede WAN, de longa distância, e que fosse daquele formato, permitindo caminhos alternativos. Inicialmente foi utilizado as tecnologias que existiam na época, né, de linhas telefônicas das empresas de telefonia, e inicialmente foram interligados a algumas universidades em um trabalho em conjunto delas para conseguir fazer a ideia de ter uma rede desse formato na rede funcional. É lógico que eles elaboraram os equipamentos para poder se conectar a essas linhas telefônicas, elaboraram então também software para os computadores para se interligar nesses equipamentos e protocolos aqui de comunicação que permitisse a mensagem sair de um computador, chegar até esse equipamento de telecomunicação. A partir desse equipamento de telecomunicação, ele conseguir trafegar sinais pelas linhas telefônicas e remontar esse sinal no equipamento de transmissão aqui no destinatário e até chegar no equipamento de destino. Então, eles conseguiram montar essa rede inicialmente, só que depois de um tempo eles perceberam que seria interessante ter, além das linhas de telefonia fixa, ter outras formas de comunicação à rede, com o surgimento, né, do lançamento dos satélites, né, possibilidade de utilizar sinais de rádio, né, então, tipo, usar algumas frequências de rádio para poder transmitir o sinal sem precisar de utilizar cabos da linha telefônica. Então, eles perceberam que cada vez que eles incluíam uma nova tecnologia de transmissão de dados, percebiam que existiam problemas nos protocolos de transmissão originais, e forçando então reescrever esse protocolo acabava ficando remendado, então ele acabava não atendendo todas as expectativas, né, do surgimento aí de novas tecnologias e ter que ficar remendando esses protocolos que existiam até então. Então a ideia foi reescrever esses protocolos para que eles ficassem o mais simplificado possível para poder permitir a inclusão de novas tecnologias. Com isso ter evolução na rede. Então, em 69 eles lançaram o protótipo desse novo padrão de protocolos, TCP/IP, e os computadores estavam trabalhando em paralelo com os dois protocolos, o protocolo antigo e o novo protocolo. Então, eles foram aos poucos migrando todos os equipamentos da rede ARPA, né, que estivesse ligada à rede ARPA, para que fosse implementado esse novo protocolo, implementado nos computadores, para que chegasse uma certa época, toda a rede passasse,
desligasse o protocolo antigo e utilizasse somente esse novo padrão de telecomunicação usando essa arquitetura TCP/IP. Então eles marcaram para o dia 1º de janeiro de 83 que todos os computadores da rede teriam que desligar o protocolo antigo e deixar funcionando só o TCP/IP. Então, nessa época que foi até fizeram até festa, né, porque eles realmente conseguiram e eles estavam imaginando que toda a rede ia entrar em colapso, já que de um dia para o outro, um horário para o outro, né, teria que desconectar o protocolo de telecomunicação antigo e ficar só o novo. Apesar de já estar trabalhando em paralelo os dois, a ideia era que, a preocupação era que a rede parasse de funcionar. E aí então eles conseguiram, não houve nenhum problema, eles até falam que eles criaram camisas na época, indicando assim, ó, eu sobrevivi a 1º de janeiro de 83, né, na migração para essa nova arquitetura. E nesse caso, então, desde essa época, lá de 69, ele já vem pensando numa estrutura de redes, né, uma arquitetura de redes que possibilitasse, então, evoluir, agregar novas tecnologias de hardware e novos padrões de software, né, de transmissão de informação através de software. Tá? Como que é essa arquitetura? Essa arquitetura, a gente pode chamar ela de arquitetura internet, ou interrede, né? Ou simplificando, chamar de arquitetura TCP/IP, porque são os dois protocolos principais. Não são apenas essas duas, tá? Mas essas duas são as principais. Que aí depois, quando apresentar as camadas, vocês vão entender melhor. Então, arquitetura internet ou arquitetura TCP/IP, na verdade é um conjunto de protocolos de comunicação organizados em camadas. Então, lembrando, cada camada vai ter um conjunto de software, onde esse software ele chama um outro software da camada de baixo. Eles ficam se comunicando. Então, uma camada mais acima, ele não conversa com o hardware diretamente. Ele vai com essa camada de baixo com a seguinte, até chegar no hardware. E aí, assim, a gente consegue tornar o software totalmente independente da arquitetura que está mais abaixo. Tá? Ele fica uma ligação com a camada exatamente inferior. Tá? Então, se for acrescentada alguma requisição a mais da camada superior ou inferior, essas basicamente tem que fazer a interligação dessas duas camadas, mas se alguma coisa for alterada na camada mais abaixo, os softwares das camadas acima não precisam se preocupar. Então, o nome dessa arquitetura aqui é baseado nesses dois protocolos TCP, que é o Transmission Control Protocol, na verdade é o protocolo de controle de transmissão. Tá? Então o nome já está relacionado com o que ele vai fazer, né? Transmissão, controle da transmissão. E o protocolo IP, você já deve ouvir falar direto, né, do número IP, que é um dos atributos, né, definidos por esse padrão, por esse protocolo. Um protocolo internet ou protocolo interrede. Simplifica aqui como IP. Os benefícios aqui do TCP/IP, na verdade é uma arquitetura mais utilizada nas redes locais, tá? Isso se deve ao fato da popularização da internet, então já tinha uma estrutura de protocolos, nada mais simples, né, de utilizar esses protocolos para montar as redes locais. Então, as arquiteturas que já existiam acabaram se adequando na questão de software para se integrar com essa nova arquitetura. Tá? Então, os principais benefícios dela são o quê? A arquitetura aberta, então não há necessidade de pagamento de royalties, né, de direitos autorais para utilizar essa arquitetura, então acaba estimulando a adoção por várias empresas. Então, se você precisar ter que pagar tantos centavos, né, por equipamento que utilize o seu software, né, o seu equipamento, cada equipamento que você vender tem que pagar tanto para uma empresa, então isso acaba limitando aí o interesse das empresas. Então, como não há essa limitação, então ele acabou com isso se popularizando. Tá? Outra coisa, a padronização. Então existe um padrão bem definido do que cada camada tem que ter, do que
cada fabricante de software e hardware pode utilizar. Então, é fácil, né, para poder agregar novas tecnologias, né, um padrão onde várias empresas podem construir, então, os seus equipamentos, seus softwares, seguindo esse padrão, tudo acaba se integrando de forma transparente à rede internet. O outro benefício também do protocolo TCP/IP é a interconectividade. Ele, na realidade, é uma tecnologia que possibilita a conexão entre vários sistemas que não são compatíveis, né? Então, pode surgir uma nova tecnologia de hardware, já existe software específico para o funcionamento desse hardware, e se as empresas que criaram esses equipamentos, esses softwares, fizerem uma adequação ao padrão do TCP/IP, essas tecnologias podem, então, se comunicar. Ele também é um padrão que permite o roteamento, então, na realidade, a estrutura dele permite que as mensagens encontrem a melhor rota até o destino da mensagem, tá? Então, mesmo em tecnologias mais antigas ou mais recentes, né, esse software de roteamento vai permitir a interconexão entre elas. É um protocolo robusto, então já é desenvolvido já há muitos anos, como eu falei para vocês, desde 1969 já é desenvolvido. Lógico que ele vem evoluindo, né, os padrões vêm melhorando, vêm sendo acrescentados mais funcionalidades, mas esses protocolos são bem robustos e é bem escalável, né? Então, na realidade, a rede pode aumentar e mesmo assim o tempo, né, para poder chegar até um ponto específico dentro da rede acaba não sendo muito grande. E é lógico, a própria internet, que foi gerada a partir desses protocolos, é a grande vantagem de utilização dessa arquitetura. Como que é feito essa interligação entre as tecnologias diferentes? Como eu falei, foi dado ênfase nessa arquitetura na interligação entre diferentes tecnologias, né? Então, linhas telefônicas, satélite, rádio, um novo tipo, vários tipos de rádio diferentes, né? Wi-Fi, o rádio celular, de comunicação celular, né? Todas essas tecnologias podem, né, ser compatibilizadas se seguir os padrões, né? Então, se a gente quiser interligar duas redes totalmente diferentes, tecnologias diferentes, fabricantes diferentes, a gente tem que criar equipamentos que conheçam essas duas tecnologias e façam essas conversões necessárias para poder ligar uma rede de um tipo ou uma rede de um outro tipo diferente. Essas máquinas são conhecidas como roteadores, né, ou Internet Gateway, né? Então eles vão ter algumas diferenças, mas basicamente como se fossem roteadores, onde esse equipamento conhece tanto a rede de um determinado tipo, como aqui uma rede ATM. Então, não importa como é que é essa rede, na realidade ela vai estar conectada em uma entrada desse roteador, e uma outra porta, né, ligada ao padrão de uma rede local Ethernet, e internamente essa conversão entre as mensagens que são enviadas por uma rede, né, para outra. Então as mensagens vêm de uma rede, são decodificadas até um nível de uma das camadas do TCP/IP, que no caso vai ser a camada de internet, camada de rede, né? E aí depois ele pega essa mensagem e reenvia para as camadas de baixo no outro padrão de rede que ele interconecta aqui. Então, a grande equipamento, assim, né, a tecnologia que foi criada para poder fazer essa ligação são os roteadores. Então, a gente vai ter que ter roteadores que conheçam ambas as tecnologias para poder fazer essa conversão. E como a gente faz essa interligação, né? Então, como eu mostrei aqui, uma rede ATM ligada a uma rede Ethernet. São estruturas totalmente diferentes, né?
cabos diferentes, sinalizações diferentes, mas aí, até no caso, camadas de protocolo diferentes. Então, enquanto tem a camada física diferente da TM, diferente do padrão Ethernet, no caso a TM vai ter um conjunto aqui de uma camada aqui, a TM, que controla a camada física, enquanto no Ethernet vão ter duas camadas aqui, né, a camada de link lógico e a camada de acesso ao meio, a camada MAC. Então, apesar de serem tecnologias diferentes, abaixo da camada IP, a camada IP aqui é que faz a ligação entre elas. Então a mensagem vem sendo enviada pela rede ATM. Então, a partir de um aplicativo, manda a mensagem para a camada de aplicação, vão sendo feitas empacotamentos aqui para baixo, para poder garantir a ligação aqui, ó, entre a aplicação aqui, no caso aqui, um browser conectado aqui a um servidor web ou vice-versa, né? Mas aí então, essa mensagem passa pela camada de aplicação, que indiretamente vai estar conectada aqui, né, camada de aplicação do equipamento de destino. A camada TCP vai garantir então uma conexão com a máquina de destino, virtualmente, né? Lógico que as mensagens vão trafegar aqui pela rede, mas indiretamente vai haver uma ligação aqui entre elas, garantindo então que ambas as máquinas estão conversando e sabe o quanto de informação que pode fluir pela rede sem haver congestionamento entre eles, tá? Mas o que vai acontecer? A mensagem desce aqui pelas camadas, chega na camada IP, esse pacote montado aqui na camada IP desce para a camada TM aqui, vai ser reempacotado aqui no formato diferente, passa pela camada física, chega aqui, é remontado o pacote aqui na camada TM, e ao passar para a camada IP, esse pacotinho aqui vai ser remontado do jeitinho que estava aqui, então indiretamente eles vão ficar conversando. E aí com esse pacote remontado aqui no roteador, agora o roteador vai saber como transformar esse pacote, né, passar esse pacote para as camadas de software específicas aqui no padrão do Ethernet, e aí sim essa mensagem trafega para lá de cá. Então a grande ligação aqui entre as duas tecnologias é ter um roteador que conhece tanto uma tecnologia quanto a outra. O pacote chega de um formato, desempacota a informação que veio aqui da camada IP, e aí há essa ligação entre eles, tá? Então eu já mostrei de uma forma bem rápida aqui as camadas do TCP/IP, mas vocês repararam que na realidade há uma certa diferença aqui embaixo, ó. Okay? Por quê? Porque são redes de padrões diferentes. Um é uma rede ATM e outra rede Ethernet. Então, a forma como o software é implementado para fazer esse equipamento funcionar e como que esse equipamento é ligado aqui, né? Se é cabo, fibra ótica, se é rede de rádio aqui, né? Isso para a gente não importa. O que importa é que o software aqui vai garantir esse funcionamento desse equipamento. E no caso a mesma coisa do lado de cá, né? Então, a camada Ethernet, o IP aqui, ó, fica acima dessa camada aqui que está responsável pela camada Ethernet. Então, no final das contas, que a gente vai ter o quê? Modelo internet, a gente vai ter 4 camadas, tá? Existem alguns autores que colocam em 5 camadas, mas basicamente são essas daqui, tá? Então, seguindo os principais autores, a gente tem 4 camadas, onde a camada de transporte do modelo OSI é equivalente à camada de transporte do modelo TCP/IP. A camada de rede também é equivalente à camada de internet, então
A internet, na verdade, seria de uma camada de interredes, né? Garantir que vai haver uma ligação entre as redes que estão interligadas para que haja a comunicação até o ponto de destino. Então, enquanto na camada de transporte a gente tem o TCP, na camada de rede, camada de internet, a gente vai ter o protocolo IP, são os dois principais. Por isso que a gente chama aqui que essa arquitetura a gente pode chamar de TCP/IP, porque são esses dois principais. Um para a camada de transporte, outro para a camada de internet. Isso aqui é o fundamento dessa arquitetura. Além disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma camada acima voltada para as novas tecnologias de software. Então, por exemplo, se já existiam a conexão tipo assim, com um servidor web, então você tem um padrão HTTP, então vai ter que implementar aqui um protocolo HTTP nessa camada de apresentação de aplicação aqui, né, que vai ter todas essas funcionalidades aqui, do modelo OSI. Então vai se preocupar em definir o serviço que vai ser disponibilizado aqui para os aplicativos, para os browsers, vai se preocupar com a apresentação, tipo assim, qual é a formatação dos bits que vão trafegar, tem compactação ou não, tem criptografia ou não. Se for só HTTP, não tem criptografia. E sessão, para garantir que uma máquina está conversando na outra. Então, quando surge aqui o HTTP, ele vai ficar todo na camada de aplicação e vai ser responsável por implementar todas essas tarefas, né, relativas a essas camadas aqui. Então, se eu for agora criar um outro padrão de transferência de arquivos web, só que com segurança, né, um HTTPS, então eu vou ter que reescrever o protocolo então vai ter que definir aqui o serviço HTTPS usando tal criptografia, XYZ, né, de criptografia, para definir os serviços de envio, recepção de arquivos, forma de apresentação, criptografia de um certo jeito, de outro, né, se está usando compressão ou não, e a sessão. Então, na realidade, o novo protocolo acaba tendo que refazer essas partes do software para permitir usar os serviços aqui disponibilizados pela camada de transporte. Ou usar o TCP, ou usar uma outra forma de transporte de dados por essa camada aqui. Então, a camada aqui de aplicação está mais voltada para os serviços disponíveis, né, para os aplicativos. Então, vamos supor que agora o WhatsApp agora criou um novo padrão de comunicação entre seus aplicativos. Ele vai criar um protocolo específico para o aplicativo deles e aí vai ter que se preocupar em montar um protocolo que faça todas essas tarefas aqui, né? Garantir que o aplicativo, né, do WhatsApp do Android vai se conectar ao servidor do WhatsApp, né? Então vai ter aqui a parte de sessão, apresentação, como é que os dados trafegam, né? Se é só texto, se vai emoji, como é que o emoji vai, o que vai significar cada um dos caracteres, né? Às vezes um caractere A pode ser um emoji de um certo tipo, o arroba vai ser um outro, então isso aí o protocolo que vai definir nessas camadas aqui. Então, como eu falei, essa parte principal aqui da arquitetura, essa é para a parte de software, e tem uma outra específica para os fabricantes de hardware, que é essa camada de acesso à rede. Essa camada de acesso à rede, então, ela vai envolver duas camadas da camada OSI, que é a camada física, são os equipamentos, os padrões de sinalização dos bits, né? Como que são os conectores, como que são as placas de rede, tá? O que é um bit 1, bit 0, e software para garantir que esse equipamento vai funcionar. Então, essa parte de acesso à rede está mais voltada então, para o equipamento, e software
para garantir aquele equipamento funcionar. A única coisa que vai precisar é garantir aqui que esse software tenha uma ligação com a camada de internet. Então, o IP precisa, para enviar um pacote, ele precisa que seja implementado um serviço, vamos supor, send package, né? Ou para receber seria um receive package, né? Ou para poder saber se alguma coisa está chegando, que tenha um método lá, né? Tipo, verifica o meio, né? Se está chegando alguma informação. E aí, essas novas tecnologias, o software aqui embaixo vai implementar essas funções que o IP precisa para funcionar. E a partir disso, então, a gente consegue interligar essas tecnologias. Então, passando aqui, ó, camada de aplicação, já comentei, né? A camada de aplicação aqui está mais voltada às 3 primeiras camadas do RMOSI, começando lá pela aplicação, apresentação, sessão, e basicamente ele vai estar disponibilizando serviços aqui para o software. Então, os aplicativos aqui, o browser, ou um aplicativo para poder buscar e-mail, um aplicativo do próprio WhatsApp, né? Eles vão utilizar os serviços dessa camada de aplicação para poder transportar o fluxo de dados que ele quer enviar ou receber, né, um fluxo de dados. Os principais serviços da camada de aplicação que a gente tem são, por exemplo, a transmissão de arquivos no padrão de hipertexto, um HTTP, uma para poder transferir e-mails, né, enviar e-mails, né, então tem o SMTP. Buscar arquivos de um servidor remoto, tem o FTP. Verificar se o equipamento está funcionando corretamente na rede, então vai ter um protocolo aqui de verificações, tipo o ping que a gente utiliza, né? Então vai ter aqui o SNMP, então Simple Network Management Protocol, quer dizer, um protocolo de gerência, né, de rede simples. E aí, então, através desse protocolo, a gente pode criar aplicações que verifiquem, né, mandem mensagens na rede para saber se algum equipamento está funcionando, né, ou buscar estatísticas da rede, né. Um outro serviço aqui de DNS, depois eu falo mais sobre ele, é um sistema de nome de domínios, né. Então, quando a gente vai fazer ligação entre o nome do domínio e o número de rede, né, o número IP dele correspondente. Então, são todos serviços que são disponíveis para os nossos aplicativos. Então, a gente pode criar nossos aplicativos chamando esses protocolos para poder enviar ou receber alguma mensagem na internet. Seguindo aqui, voltando, né? Então, os serviços dessa camada de aplicação, na realidade, não é o software que a gente utiliza, o browser. Na realidade, são os aplicativos que são serviços disponibilizados para os nossos aplicativos. Então, quando o programa deseja acessar a rede, ele vai chamar um desses serviços para poder enviar uma mensagem ou receber alguma mensagem. Então, enviar uma requisição ou atender uma certa requisição, de acordo com esses protocolos. Então, por exemplo, buscar páginas web no servidor web, então, usando criptografia ou não, HTTP ou HTTPS, enviar e-mails ou receber e-mails. Então, vai ter alguns protocolos na camada de aplicação aqui, ó, para enviar o SMTP e para receber o POP3. E, no caso aqui, para poder fazer a nomeação dos sites, dos domínios na internet, então vai ter o DNS que monta a estrutura aqui em árvores, desde lá do nó raiz, para o nó BR, nó.com.br e outros mais abaixo aqui. E como que é feita a comunicação entre essas camadas, né? A gente tem a ligação do serviço com o software. Na verdade, o software vai ter uma instrução, né, da linguagem de programação chamando essas funcionalidades através do sistema operacional. Então vai ser feita uma chamada de sistema para chamar essas funcionalidades, ok? E até porque essa estrutura das camadas são implementadas
no próprio sistema operacional, tá? Tanto no Linux, no Windows, no Mac. Então, nossos programas vão fazer a chamada de sistema e dentro do sistema operacional vão existir vários softwares específicos em cada uma dessas camadas. Então, o HTTP vai chamar uma camada abaixo da camada de transporte através de vão ter softwares, né, do próprio sistema operacional, um chamando o outro para que a camada de aplicação recebeu uma mensagem, tipo um arquivo poder enviar, ele vai ter que empacotar isso daqui e repassar, né, passar para a camada logo abaixo de transporte. E na hora que chegar na máquina de destino, chegar um retorno, a camada de transporte vai ter que ter uma forma de fazer a ligação. Ó, essa mensagem aqui está sendo enviada para o browser, né, ou através de a partir de tal pedido de arquivo, esse arquivo está chegando agora, então ele tem que ser enviado para um local correto, tá? Que são chamados de portas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um servidor web onde está hospedado o meu site, vai ter uma porta específica no meu servidor web que vai atender as requisições para quem estiver tentando acessar meu site e ver a minha página inicial. Então, é lógico, vai ter a informação do domínio, esse domínio vai encontrar o número certo da minha máquina, vai fazer requisição pedindo, ó, ver a página inicial do seu servidor web. Então vai ser enviado para uma porta específica, né, quando for transportado, né, até a máquina de destino, ele tem que ser repassado para o serviço específico da camada de aplicação. Isso é feito através de porta, tá? Então, dentro do sistema operacional não vai estar indicado ali, por exemplo, que é o serviço HTTP, HTTPS. Vai ter, tipo assim, a porta está sendo enviada para a porta 80, porta 8080 ou porta 3000. Então, na realidade, essa comunicação dentro do sistema operacional vai ser feita através desses números, que na realidade são áreas de memória específica, onde, se alguma coisa for gravada, um software vai saber que ele tem que ler aquele conteúdo. Se esse software vir gravar nessa porta, a camada abaixo vai entender que, tipo assim, ó, eu tenho que pegar esse conteúdo que está gravado nessa área de memória, nessa porta específica, né, de saída, e ver o que eu tenho que fazer. Enviar, né, lógico, vou ter outras informações. Então, essa comunicação entre a camada de aplicação e a camada de transporte é feita através de portas, né? Então, por exemplo, aqui, como eu falei, um servidor web, ele vai ter a porta 80, né, de comunicação lá não no browser, né, vai estar lá no servidor web. Então, no seu browser, ele vai mandar uma requisição pedindo, por exemplo, a página do IFES. Internamente, ele vai agregar a porta 80, dizendo o seguinte, ó, busca a página nesse site, com esse API, nessa porta específica. Porque quando chegar na máquina de destino e o TCP enviar essa requisição para o servidor web, né, ele vai ter que enviar e gravar na porta certinha lá no servidor. Então vai ter um aplicativo lá, tipo Apache, que ele vai estar olhando para essa porta, olhando para essa área de memória de número 80, aguardando alguma coisa chegar. Se for alguma coisa gravada, ele vai pegar aquele conteúdo, tratar e ver o que ele tem de que responder. Então, a forma de comunicação entre essas camadas é através desse conceito de portas, tá? Então, a porta é como, tipo assim, um local de entrada ou saída de informação. Eu quero enviar alguma coisa, eu coloco na porta e a camada seguinte vai pegar o que está saindo naquela porta. Na hora que estiver voltando, a informação vem pela porta e a camada de cima pega esse conteúdo e faz o que tem que fazer. Essas portas têm definido 16 bits, né, para cada uma dessas portas, tá? Então a gente pode ter aí, né, de 0, né, até 65.535. Na verdade, mais de 65 mil portas. Nesse caso aí, os primeiros 1024 já são bem definidos, né, o que cada uma delas são. Só o próprio sistema operacional é que vai trabalhar com essas portas. Então já tem definido quais são os protocolos. Portas acima disso a gente pode utilizar
nas nossas outras aplicações. Tá? É lógico que algumas portas, se você quer deixar específico, né, você tem que pedir autorização da IANA para registrar esse novo número. Esse novo número está relacionado aos novos protocolos que vocês criarem para transmitir e receber dados em algum servidor da internet. Caso você não queira fazer esse registro, você pode utilizar, e é lógico, o seu servidor ele vai tratar essas portas, né, com os seus aplicativos. Então, outras portas aqui que a gente tem, para envio de e-mail, porta 25, né, do SMTP, e do FTP vão ter duas portas, uma porta para mandar os comandos, outra porta para poder receber os dados que foram solicitados, né, dos arquivos que foram solicitados. Então, a gente vai ter os softwares aqui, as camadas de aplicação e a camada de transporte, a ligação aqui da camada de transporte com a aplicação através dessas portas. Nas outras camadas para baixo também a gente vai ter outras portas específicas, ok? Mas só para poder explicar para vocês que internamente o sistema operacional trabalha, né, seguindo o que foi definido nos protocolos, que a forma de identificação do serviço é através de um número de porta, que vai ser uma área de memória específica reservada para o aplicativo ficar olhando, né, como se fosse uma variável que vai ficar verificando, né, compartilhada entre dois serviços que vão usar esse local como um local de comunicação entre eles. E embora cada serviço possa operar numa porta aleatória, né, as portas existem as portas padrão, como já comentei, né, do FTP, da página web, que é o servidor web da porta 80, mas como eu estava comentando, isso aqui são dos serviços, servidores de rede, vão ter instalados esses aplicativos, né, esses serviços, e aí os clientes vão solicitar alguma informação para esse serviço, enviando para essa determinada porta. Okay? Então, quando a gente pega o número IP de identificação da máquina onde está o serviço, mais a porta, a gente já tem a identificação exatamente do serviço que a gente quer acessar. Servidor web, servidor de arquivos, né, FTP, serviço de acesso remoto à máquina, SSH, então vai ter uma outra porta aqui, 23, que eu não coloquei aqui. Então, com o número IP, que você já sabe, né, ele identifica uma máquina, o número IP, dois pontos, a porta, vai identificar o serviço lá no servidor, onde a gente quer buscar alguma informação. E é lógico que no nosso browser, na página tal, que a gente está tentando buscar, por exemplo, uma página no servidor web, a gente vai estar utilizando um serviço, mas aquela página vai ter uma porta, que não é essa porta 80, vai ser uma porta aleatória que o browser vai gerar, para que quando a solicitação retornar, ele vai para aquela porta específica e seja apresentado naquela aba do browser. Tá? Então, cada browser, cada página vai ter uma porta específica, gerada aleatória ali pelo browser, e aí isso aí vai entrar nas informações do tipo assim do emissor, de quem está requisitando a informação, porque na hora que voltar ele volte exatamente para aquele mesmo aplicativo, para aquela mesma aba do browser ou de algum outro aplicativo que vocês criarem. Bem, então como eu já mostrei para vocês, a camada de aplicação recebe as solicitações do software, então vem um conjunto de dados aqui, que pode ser um arquivo ou uma mensagem, sendo passado para a camada de aplicação. A camada de aplicação vai pegar esses dados aqui, vai acrescentar algumas informações, tipo, qual o aplicativo de origem, né? Então, tipo, vai ter uma porta específica de conexão do que está enviando, mais o destino, o número IP e a porta de destino para o serviço que a gente quer buscar alguma informação. Esse conteúdo, então, passa para a camada de transporte, que vai ser responsável por
transportar esses dados. A camada de aplicação vai pegar, fazer a formatação, criptografia, compressão, né? Receber esses dados, já dá uma formatada, já dá uma primeira quebra, né, nesse conjunto de dados, se for um conjunto de dados muito grande, e já passa esse conteúdo para a camada de transporte. A camada de transporte, então, vai ficar responsável por movimentar esses dados, sair da máquina de origem, chegar até a máquina de destino. E aí, como que vai ser feito internamente pela rede, isso não importa. O que importa é que a camada de transporte vai conversar com a camada de transporte da máquina de destino, e aí eles vão... a camada de destino vai pegando os conjuntos, né, os segmentos que forem chegando, reordenando e passando para a camada de aplicação no destino. Então, a ideia aqui é movimentar os dados da máquina de origem até destino, de maneira eficiente, confiável. Se alguma coisa se perder, a gente pode solicitar de novo, a gente pode tentar corrigir, né? E, então, na realidade, a camada de transporte está garantindo que duas máquinas estão conversando num canal, né, confiável para poder garantir a troca de todas as informações. Entre as funções da camada de transporte é controle de conexão. A camada pode ou não estabelecer uma conexão. Então, antes de começar a enviar dados, as máquinas podem conversar primeiro, garantir que elas entraram num acordo de como que vai ser feita essa comunicação, se é full duplex, half duplex, simplex, qual vai ser a velocidade do tráfego de dados, né, que vai fluir de um para o outro, tipo assim, é ilimitado, ou tipo assim, envia só 10 segmentos por vez, né, 10 conjuntos de dados de uma vez, e a cada vez que você tiver uma confirmação, você pode enviar mais um. Então eles negociam ali qual vai ser a velocidade de transferência de dados para que um equipamento não sobrecarregue o outro. Tá? Então, há esse controle de conexão para garantir que os dois já entrarem em um acordo, tá? Antes de começar a enviar os dados. Então, você pode ter nessa camada de transporte uma negociação, se a gente quer uma segurança, né, dos dados, que os dados cheguem íntegros até o destino, mas a gente pode não estabelecer essa conexão caso a gente não precise de garantir que os dados vão chegar até o destino. Se chegar bem, se não chegar, a gente vai fazer um tratamento de alguma outra forma. Mas a gente acaba tendo um pouco mais de velocidade. Eu vou explicar mais para vocês. A fragmentação, então, se está vindo, às vezes, um arquivo muito grande da camada de aplicação, a camada de transporte vai segmentar esses dados em partes menores, já que ele conhece a camada de rede, a camada de rede consegue trafegar, sei lá, 1 kilobyte por vez. Então, vou pegar essa mensagem, quebrar em pedaços ali, colocar cabeçalhos e deixar no máximo 1 kilobyte por vez para que a rede não tenha que quebrar esse conjunto em partes menores. Então, nessa parte da camada de transporte é o primeiro local onde a gente vai fragmentar os dados, né, ou fluxo de dados que está chegando para ser transmitido pela rede. Segmenta a mensagem original em partes menores que podem ser encaminhadas pela rede. Como falei, acaba conhecendo como que a rede funciona, tem um certo conhecimento, né, então já tenta deixar em tamanhos que sejam compatíveis com a rede que vai ser transmitida. Vai garantir também a confiabilidade, o fluxo de dados, como eu já comentei, eles vão estabelecer a conexão e negociar aqui como é que vai ser o fluxo de dados. Então a camada de transporte vai controlar também. Controle de erros. Bem, faltou alguma coisa? O que eu tenho que fazer? O protocolo que vai definir. Pede de novo, descarta. Ou alguma coisa chegou corrompida, o que eu faço? Solicito de novo, tento corrigir. E aí, lógico, o protocolo vai definir formas de resolver essas questões. E controle de congestionamento. Tá? Então, através do controle de fluxo, eles vão se comunicar e, de acordo com a necessidade, eles podem informar o outro que está havendo um congestionamento nessas transmissões e eles podem diminuir, né, ou aumentar
assim, dar prioridade a um certo fluxo de informação, já que eu tenho várias aplicações conectadas à internet, essa camada de transporte, então ele pode priorizar alguns, tipo, por exemplo, uma conexão de vídeo, né, de uma webconferência, que precisa de uma qualidade melhor, né, no tráfego de dados. Essa camada de transporte ele pode dar uma prioridade, né, dar uma qualidade nesse tipo de serviço, em detrimento, às vezes, de você fazer o download de um arquivo, que você pode demorar um pouco mais, mas no caso da conversa, né, online, você acaba, para o usuário, às vezes tem mais importância. Então, todas essas aqui são funções da camada de transporte. A camada de transporte, então, possui dois serviços principais, tem dois protocolos principais que a gente tem na camada de transporte, existem outros, tá? Vamos falar aqui dos dois principais. Então, repara o seguinte, ó, eu tenho uma camada que já chegou as informações. Então, eles vão garantir que uma máquina está conversando com a outra. Negociaram como que vai ser a transferência de dados, e aí, depois disso, é que vai fluir os dados pela rede. Um protocolo vai garantir que tudo que foi enviado pelo emissor vai ser recebido, né, e vai ser remontada a mensagem original lá no destino. Então, precisa haver uma conexão antes, né, eles precisam estar em acordo um com o outro antes de enviar os dados. Nesse caso aqui, é o protocolo TCP, o Transmission, né, Control Protocol. Precisa, então, garantir que os dados vão chegar. E o segundo protocolo, ele não precisa haver essa combinação. A quantidade de dados pode ser menor, mas a ideia é que você tenha um fluxo grande de envio de dados, mas sem precisar verificar se chegou realmente ao destino. Tá? Nesse caso aqui, quando a gente não precisa confirmar todos os pacotes que foram enviados, depois eu vou explicar alguns detalhes para vocês, né? Existe esse outro protocolo, que ele acaba sendo mais rápido, só que ele acaba não sendo tão confiável. Mas é tudo de acordo com a necessidade. Então o TCP aqui é um serviço de circuito virtual. Na realidade, como eu falei, eles vão fechar um circuito virtual pela rede, garantindo que as máquinas já estão conversando. Então por isso que é orientada a conexão, os dois já se conectaram. Depois estava conectado, está tudo ok, está tudo negociado, aí sim que os dados começam a fluir por esse circuito virtual. Que lógico, esses pacotes podem seguir caminhos diferentes pela rede, mas o que importa é que assim, eles estão conversando, né? As máquinas estão conversando entre si. Já o outro padrão, ele não garante que as mensagens vão chegar até o destino, tá? Então ele acaba sendo um serviço de envio de dados, né, de datagramas não confiáveis, mas a ideia é que você tenha uma velocidade, né, você acrescenta menos informações, você não perde tanto tempo para poder fechar essa negociação de conversa, você já começa a enviar dados para o destinatário sem antes negociar nada dessa conexão. Então, olha só, o TCP ele é mais utilizado quando a gente quer enviar um arquivo e remontar o arquivo no destino. E o TCP então vai pegar essas mensagens que está chegando aqui na aplicação, quebrar em pacotes menores aqui, ó, em segmentos, né, a gente chama de segmentos, né, chega os dados da camada de aplicação. O TCP quebra em segmentos de acordo com o que a rede consegue transmitir, vai passar para a camada abaixo, IP, que vai direcionar cada um desses segmentos, né, desses pacotes, por caminhos diferentes até chegar no destino. Quando chegar no destino, eles podem chegar em ordem inversa, ó, em vez de chegar sequencialmente, os 6 e os 5, né, chegaram antes do 3. A camada de transporte vai fazer o quê? Vai pegar esses segmentos, vai organizando, remonta, né, reordena e, com isso, remonta a mensagem original. Então essa é a função também da camada de protocolo. Quebra de segmentos, despacha pela rede. Quando ele receber no outro
destino. Esses segmentos ele vai reordenar, faltou alguma coisa, solicita de novo, até que esteja tudo correto e consiga se remontar aqui esse pacote de dados que foi recebido no origem. Para isso tudo funcionar, a gente vai precisar da camada abaixo, que depois eu vou falar que é a camada EP, né, que vai garantir que esses segmentos, né, vão ser empacotados e vão passar por dentro da rede por vários caminhos e ser entregues na camada no equipamento de destino, tá? Mesmo passando por caminhos diferentes. Como que é feita aqui a conexão do TCP? Como eu falei, a gente precisa primeiro fazer uma conexão da máquina de origem com o destino antes de enviar os dados. Então, antes de enviar os dados aqui, é enviado uma mensagem de SYN, né, de sincronia. O servidor vai dar uma mensagem de SYN, de sincronia, e um EQ, né, tipo assim, ó, sim, beleza, estamos sincronizados. E para fechar, então, a conexão, o handshake, né, tipo assim, ó, eu quero conversar com você, né, e o outro fala assim, beleza, entendi o que você está falando. E aí o cliente, por último, ele dá um EQ final dizendo que entendeu o recado do servidor, e a partir desse ponto, depois desses 3 passos, eles já estão aqui já negociados de como que eles vão conversar e que eles já entendem que há uma conexão estabelecida, chamado de handshake, né, o aperto de mão, o processo de abertura dessa conexão entre origem e destino. Depois que isso é feito, aí sim é que a gente começa a enviar aqui as comunicações, né? Você tem envia um segmento aqui de informação e vai ter um EQ. Então, envia um conjunto de dados, a gente vai tendo confirmações EQs, né, dessas mensagens que foram enviadas. No final, quando o cliente não quiser mais essa conexão, ele vai enviar a mensagem de fim, o servidor dá um EQ e dá uma mensagem de fim também, separada. Confirma que ele entendeu que foi solicitada a finalização, dá um EQ, já dá um fim e, só para terminar, o cliente dá um EQ dizendo que confirmou essa finalização aqui. Então, por isso que a conexão fecha a conexão, envia os dados e depois encerra a conexão entre eles. Então a gente chega assim, né? Manda mensagem de sincronia, o outro envia de sincronia mais um EQ, correto? Confirmando, e o cliente dá um EQ aqui confirmando essa mensagem aqui. Então olha só. Vai um pacote aqui de sequencial número 8000, dando a confirmação que ele quer fazer essa conexão e setado o bit de sincronia. O servidor recebe e responde essa mensagem com um EQ aqui, dessa sincronia, incrementando o pacote, né? E aí depois há uma confirmação aqui, ó, dessa conexão, incrementando esse número aqui, dando um EQ, garantindo que há realmente estabelecimento aqui dessa conexão. No caso, para encerrar, vai ser o contrário. Então a gente vai mandar um pacote, só que setado o bit de finalização, vai ser retornado então um EQ aqui informando que é finalizado, e no caso aqui o cliente dá uma confirmação aqui, né, desse sequencial aqui. Então aqui é o handshake, a sequência de passos para poder estabelecer conexão entre origem e destino, e aqui para poder finalizar. E aí depois que está feito essa conexão, a gente vai ter garantido uma ligação entre o aplicativo do cliente ligado a um aplicativo no servidor. Essa ligação é um socket, né? Então você tem uma máquina e uma porta aberta,
ligada a uma outra máquina, uma outra porta aberta, fechando uma ligação, chamado socket, por onde vão trafegar dados nessa conexão que está estabelecida. Tá? Então, já que várias aplicações podem utilizar, às vezes, a mesma porta para transmitir informações, o que a gente tem que fazer é fazer esse socket, que é a ligação, então, entre origem e destino, indicando que há uma conexão já estabelecida ali de comunicação entre eles. No caso aqui, então, vai ter um processo que vai estar numa máquina com o número IP, numa porta tal, enviando mensagens para um outro processo na outra máquina aqui, uma porta específica. Então, esses aqui são sockets abertos, permitindo a entrada ou saída de informação através de uma porta específica naquele equipamento para aquele aplicativo específico. Então, a gente abre uma conexão, a gente abre um socket de transmissão desses dados. O protocolo aqui TCP, a interface entre ele e a camada IP, ele acaba sendo simples, né? Na realidade, ele acaba entregando um segmento para a camada de IP e a camada de IP vai empacotar isso daí, acrescentar mais informações e repassar isso pela rede. No caso aqui da imagem que eu coloquei aqui, o que a gente tem aqui, camada de aplicação manda os dados, camada de transporte acrescenta alguns cabeçalhos e aos dados que vão ser enviados. Então, os dados chegaram da camada de aplicação, acrescenta aqui o cabeçalho de informação lá do socket que foi estabelecido, indicando qual que é o protocolo que está sendo utilizado, se é o TCP, se é o UDP, isso aí vai acrescentado no cabeçalho desse pacote aqui, né, vamos dizer, desse segmento que vai ser enviado. E aí, lógico que nesse cabeçalho vão ter várias informações, tipo o número sequencial, para que ele possa ser remontado lá no destino. Tá? Mas aí o que importa é o seguinte: enquanto a gente estiver enviando essas informações, a gente tem que ter um controle do que foi enviado, tem que ter um controle de quantidade de coisas que você já enviou e quantas confirmações você já teve, tá? Para que não haja uma sobrecarga na máquina de destino. Então, uma máquina que está enviando ele pode ser muito mais rápido, né? As solicitações dele ser muito mais rápido do que a capacidade da máquina de destino. Então, a gente, ao fazer essa conexão entre as duas máquinas, é definido quantos segmentos desses podem ser enviados, né, de uma vez só, para poder garantir que a máquina de destino não vai ser sobrecarregada. Então, aqui, ó, se o TCP aguardasse a confirmação de cada um dos pacotes enviados, né, se fosse enviar apenas um por um, eu teria que enviar uma mensagem e esperar a confirmação. Envia outra mensagem, espera a confirmação. E manda a terceira e tem a confirmação. Isso acaba a gente perdendo muito tempo esperando o pacote seguir pela rede e a confirmação também voltar pela rede. E isso aí a gente acaba tendo muito desperdício de tempo. Para fazer isso, para otimizar isso, o que a gente faz as máquinas decidem que, ao invés de enviar um por vez, pode enviar, por exemplo, 10 pacotes de uma vez só. E aí é lógico que você só vai enviar o 10º primeiro depois que tiver a confirmação de pelo menos uma dessas mensagens que foram enviadas. Então, para evitar isso, o protocolo define uma quantidade máxima de pacotes que podem ser enviados. E esse algoritmo é chamado de algoritmo de janela deslizante. Então, por exemplo, aqui, foi combinado que pode ser enviados 10 pacotes. Tá? Quer dizer, 10 pacotes? Não, 3 pacotes no máximo. Né? A mensagem que eu tenho que enviar é grande, passa aqui de 10 pacotes para enviar toda a mensagem. Só que foi acordado que se pode enviar 3 de uma vez, sem ter a confirmação de nenhuma delas.
Esse aqui é o tamanho da nossa janela aberta, então posso enviar essas 3 aqui. O amarelinho aqui está não enviado, o rosa vai ser o enviado e o azul está confirmado. Então o protocolo negocia entre as partes qual o tamanho inicial dessa janela, quer dizer, a quantidade máxima de pacotes que pode ser enviados sem precisar da confirmação. Assim que o pacote for enviado e ele for confirmado, tipo o primeiro aqui, pronto, a janela desliza, mas ainda com o mesmo tamanho. Então, quando há a confirmação, a janela vai aumentando ou diminuindo de acordo com as confirmações que a gente tiver. Quando um pacote é enviado e ele ainda não é confirmado, essa janela vai fechando. Então, se a janela é 3 aqui, ó, já enviei 2, então o tamanho da janela diminuiu e eu só posso enviar um agora. Então, eu poderia enviar mais um e depois vou ter que esperar a confirmação do 2, do 3, do 4 para poder continuar enviando os próximos. Houve a confirmação do 2, então a janela que tinha fechado, agora que houve a confirmação do 2, a janela abre ali para enviar mais o 5 também. Então já posso enviar o 4 e o 5. Tudo vai depender do processamento da máquina, tá? Então, seguindo aqui, é nesse formato que funciona a janela. A janela está toda aberta, com quantidade. Envio a confirmação, a janela vai andando, indicando até onde posso enviar. Envia alguns, não houve confirmação, a janela vai fechando. Se eu enviasse 4, fecharia por completo. Mas houve confirmação, então ele vai abrindo de novo a janela até a gente vai rolando essa janela pelos pacotes que ainda faltam ser enviados até chegar no final. E a gente vai aumentando ou abrindo de acordo com as confirmações. Então, ele não vai seguindo para frente enquanto não houver as confirmações lá dos primeiros que foram enviados. Essa janela variável, ela, quer dizer, eu posso definir no protocolo que o tamanho é fixo desde o início até o fim da conexão, mas a gente pode também implementar nas máquinas que elas podem negociar de acordo com o tempo uma variação dessa janela. Então, se antes o tamanho máximo era 3, em algum momento a rede melhora ou o processamento da máquina melhora, você pode aumentar, né, você pode negociar de 3 partir para 5, 6, 10 o tamanho dessa janela, e aí assim a gente acaba conseguindo um fluxo maior de transferência de dados entre eles. Pra vocês terem uma ideia do que a gente tem no cabeçalho, tá? A gente tem uma área aqui de dados, que lógico que está pequenininha aqui, mas a maior parte dos bits é da parte de dados aqui, mas o que a gente vai acrescentar aqui, ó, porta de origem, porta de destino. Tá? Então a porta de origem vai indicar o serviço de aplicação na máquina de origem e o serviço de aplicação na máquina de destino. Um número sequencial para os pacotes que estão sendo enviados, depois um conjunto de bits aqui de confirmação do pacote ao qual essa mensagem está sendo enviada, da última conexão, né? Conjunto de vários bits aqui, né? 4 bits aqui para indicar o tamanho do cabeçalho, reservado, vários outros bits aqui de EC, né? De confirmação, de sim, de sincronia, de fim, tá? 16 bits aqui para indicar o tamanho da janela que está sendo negociada entre os dois. Conjunto de bits aqui, ó, de checksum para poder fazer uma validação dos bits que formam esse pacote aqui. Mais 16 bits aqui para poder setar alguma urgência nesses pacotes e outras opções nesse cabeçalho. Então, basicamente aqui, ó, porta de origem, porta de destino, número sequencial e bits aqui de informação, de sincronia, de confirmação, de finalização da conexão e o checksum, tá? Além dos dados que são agregados a esse cabeçalho. A ideia do cabeçalho aqui é colocar as informações necessárias para que os dados cheguem até o destino correto.
Aqui então vai ter todos os detalhes desses campos, tá? Então, desde porta de fonte, destino, número de sequência, número de reconhecimento, tamanho do cabeçalho, reservado para o futuro, outros bits, né, o significado deles. Então, campo de urgência, campo de reconhecimento, WEC, né, solicita um push, um reset na conexão, sincronia, e um fim aqui para finalizar o fluxo de informação entre esses dois. Tamanho da janela, checksum, um ponteiro de urgência e opções aqui, né? Então, a gente utiliza aqui esse campo de opções para se comunicar com o software. Então, a gente tem outras opções que podem ser utilizadas de acordo com o serviço que está utilizando. Um pad aqui só para poder preencher com zeros e completar o tamanho mínimo desse cabeçalho, além dos dados. Então, reparem que para esse protocolo aqui, a gente precisa de várias etapas para poder fazer conexão, enviar os dados e haver a confirmação. Então vai ter que ter um handshake antes de começar a enviar os dados e outro para poder finalizar. Para controlar a transmissão desses dados, então a gente tem que colocar esse monte de informação no cabeçalho para poder garantir que tudo vai ser enviado, vai ser confirmado, vai ser garantido que tudo que foi enviado vai ser recebido. No caso do DP é muito mais simples, tá? No DP, as máquinas não precisam negociar antes de enviar. A máquina de cliente simplesmente envia o pacote para o destino e o destino confirma que recebeu. Só isso. O protocolo aqui implementa serviço tipo best effort. Na verdade, é de melhor esforço aqui, né? Não confiável, sem garantia de entrega dos dados, mas a ideia é de que ele seja rápido, né? Gastar fazer o menos esforço possível para poder repassar essas informações. Enquanto no TCP a gente chama o conjunto de dados de pacotes, né? No caso aqui do DP a gente chama de datagramas, né? Então, só uma forma de diferenciar esses dois tipos de comunicação. Quando eu falo de datagramas, a gente está falando de pacotes UDP, né? Então, um das D aqui de datagrama, que é um conjunto de dados específicos aqui para esse protocolo, onde não há necessidade de garantia de confirmação do que foi recebido. Agora, olhando aqui o cabeçalho, a gente tem os dados e só tem aqui 4 campos, né? A porta de origem, porta de destino, o comprimento desse cabeçalho de dados aqui e um checksum para poder validar. Basicamente, só isso que precisa para poder a gente conseguir ter uma comunicação entre dois pontos da rede usando esse protocolo DP. Então ele acaba ficando menor, você não precisa enviar vários pacotes para fazer o handshake, você simplesmente envia isso daqui e ele já vai ser recebido, né, pelo destino. Pode ser que ele seja perdido? Pode, mas se ele for perdido, vocês vão ver que para o tipo de aplicação aqui, ele acaba não sendo necessário. Então, enquanto num protocolo TCP a gente vai utilizar, por exemplo, para poder fazer download de um arquivo, ver um vídeo no YouTube, que a gente quer ver todo o conteúdo, né? Mas no caso do DP, ele é mais utilizado para, por exemplo, fazer verificações na rede, se uma máquina está ativa ou se não está, tipo ping ou traceroute, né, para poder achar a rota até a máquina. Ou, por exemplo, se eu tenho um serviço de streaming de vídeo, né? Então, eu tenho uma rádio online, uma TV online, que eu tenho a programação online, tá? A programação está rolando. Se as pessoas que estão assistindo perderem, sei lá, um frame do vídeo, mas pelo menos ele continua assistindo aquela transmissão de forma ao vivo. Mesmo que eu perca a qualidade, mas eu simplesmente não perco a sincronia, né, desses dados que estão sendo enviados. Que a ideia é ser o mais rápido possível, despachar as informações, despachar o vídeo, para que os clientes possam assistir sem ter que ficar perdendo tempo. Ó, você enviou, foi confirmado. Será que o destinatário viu esse frame do
do vídeo, escutou esse pedacinho do áudio, né, da rádio digital, né, da rádio online, isso não importa para quem está transmitindo, simplesmente transmite e aproveita o melhor da rede para poder ter uma qualidade nessa transmissão. A comunicação com a camada de rede é também através de portas, tá? Então, enquanto as camadas de aplicações, cada um dos serviços de aplicação tem uma porta específica, né? Porta 80 do HTTP, porta 23 do SSH, porta 21, 20, né? 20, 21 do FTP. No caso aqui da camada do transporte TCP, o 6 vai ser para o TCP, o 17 vai ser para o DP. Então, o sistema operacional vai implementar essa porta aqui específica para esses protocolos. Tá? Se a gente abrir um aplicativo, por exemplo, o Wireshark, e capturar os pacotes que estão sendo trafegados, a gente vai encontrar lá informações nesses pacotes que, por exemplo, um pacote de ping vai aparecer lá tipo um UDP-17, né, que está sendo enviado uma mensagem usando o protocolo UDP. Se eu for buscar uma página web, vai aparecer aqui o protocolo TCP. Tá? Então vai ter aqui a fonte de origem, destino, tal, mais informações aqui das portas de por onde está fluindo nessa solicitação, através do protocolo TCP ou do protocolo UDP. Só mostrando um exemplo aqui de portas para vocês, se a gente abrir um aplicativo tipo Wireshark, então vou colocar aqui sudo Wireshark, então a gente tem que abrir ele no modo como administrador. A gente consegue ter acesso às interfaces aqui. Vamos olhar aqui a interface de loopback, né? Loopback não, vamos no Wi-Fi aqui. Wireless LAN 1, né? Vamos abrir essa interface aqui, duplo clique aqui. Ele começa a capturar os pacotes que estão trafegando pela rede. Um de broadcast, outras solicitações. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, vamos fazer tendo várias requisições, né? Vamos fazer um ping para o www.google.com, para que vieram várias requisições de ping aqui, né? Vou cancelar aqui. Que aqui na realidade, se vocês olharem, ele tem um protocolo da camada de internet, CMP aqui. Se eu olhar aqui, protocolo IP da versão 4, os IPs aqui das máquinas, IPs externos. A gente vai olhar aqui, ó, protocolo CMP, porta 1. Vou olhar um outro aqui. O ARP, que faz a ligação entre o número IP e o endereço MAC. Na verdade, também é um protocolo da camada de internet ali, né? Poder fazer a ligação entre eles. Deixa eu ver aqui, endereço. Vai ter o tipo ARP aqui, né? Com a identificação dele. Mas vamos olhar um outro aqui. Se eu quisesse, por exemplo, acessar uma certa página, vamos botar aqui www.google.com, né? Acessar essa página do Google. Vai ter várias requisições aqui. Deixa eu pausar isso aqui. Várias requisições de protocolo TCP, que foi a solicitação de uma página web lá do Google, tá?
Nesse caso aqui, se a gente abrir as informações desse pacote, né, então esse aplicativo foi pegando esses pacotes que foram transmitidos pela porta do meu Wi-Fi, e a gente vai ver aqui que tem aqui é o protocolo TCP, porta 6, por onde foi feita a requisição. Deixa eu rolar mais um pouco aqui. Iniciar, deixa eu rolando aqui. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Vem para o finalzinho aqui. Houveram várias solicitações ali de TCP. Deixa eu pausar aqui. E eu posso pesquisar dessa lista aqui, ó, TCP. TCP. Se eu procurar nesses pacotes aqui, eu vou acabar achando as solicitações aqui das páginas para a porta 80 do Google. Então aqui na porta é 41540 para a porta 80 do servidor web. Então, em algum local aqui vai ter informação desses frames, do Ethernet, da porta, né, utilizada do TCP, informações do cabeçalho. A gente poderia até ver aqui informações da página que está trafegando, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu cancelar aqui, cancelar, fechar. E vou abrir essa de loopback aqui. Tem várias informações aqui. Se for que eu quero acessar meu servidor web aqui da minha máquina. Então, um localhost aqui. Então, rolei aqui. Vocês vão ver que apareceu algumas requisições aqui, ó, uma corzinha diferente. TCP, que foi a minha requisição, usando o protocolo da porta 6 aqui, né, TCP. A gente conseguiria até ver informações do frame aqui, então, para onde que foi requisitado, qual o destino, né, IP de origem e destino, na verdade, que seriam as portas, né, de origem e destino. Mas aí eu conseguiria capturar aqui qual é a página que retornou da resposta. Então, retornou a resposta, também utilizando aqui, ó, da porta 80, que respondeu. O destino era a porta 34970. E aqui, ó, qual foi o conteúdo de dados aqui que foi trafegado. Então, vai ter aqui informação da aquisição aqui, né, do arquivo, né, logotipo do .png. Vamos ver aqui. Esse aqui foi o logotipo que foi solicitado, então ele foi retornado, né? Mas aqui em cima vai ter a solicitação da página, então vai vir aqui um HTML. A gente conseguiria aqui capturar nesse protocolo o próprio HTML que retornou. Vou abrir aqui. Então aqui, ó, doctype, HTML público, então acaba tendo o conteúdo todo sendo retornado desse pacote aqui. É lógico que o cabeçalho está antes, informações do frame, né, do quadro, do padrão Ethernet, vai ter o cabeçalho do protocolo IP, o cabeçalho do protocolo TCP, e aí depois é que vem os dados, né, do hipertexto e os dados detalhados aqui, né, do próprio hipertexto. Então, vai ter um cabeçalho específico aqui do HTTP, indicando informações ali específicas para esse protocolo, além dos dados, né. Então, cada protocolo acrescenta alguns cabeçalhos, o próprio HTTP acrescenta, o TCP, o IP, o Ethernet e até os frames que trafegam pela rede.
Então, tudo isso acaba sendo acrescentado para trafegar os dados que foram enviados pelo cliente. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui que a questão da porta e a questão de acréscimo de cabeçalhos a esses dados originais por cada um dos protocolos para que eles consigam conversar com o protocolo de destino e o protocolo de destino consiga ler as informações e saber o que ele tem que fazer com aqueles dados ou para qual protocolo da camada seguinte ele tem que enviar. A camada internet, então, agora a gente está nessa camada aqui mais abaixo. Ela é responsável por transferir os pacotes de dados, né, entre as duas máquinas. E quanto a camada de transporte está preocupada em pegar toda a informação que chegou e garantir que vai chegar no destino, a camada de internet vai garantir que os pacotes vão seguir o caminho correto dentro da rede para chegar até o destino. Tá? Se alguma coisa se perder, a camada de transporte depois vai resolver esse problema. Mas o principal aqui da internet é garantir o melhor caminho e tentar, de maneira mais rápida possível, chegar até o destino. A máquina é responsável por transferir os pacotes de dados entre duas máquinas que estão conectadas na rede. Então, se não há conexão na rede, não há como chegar até o destino. Então, para garantir isso, a gente tem o quê? A gente tem que ter equipamentos identificados na rede. Então, cada máquina tem que ter uma identificação única ou formas de identificar de maneira única esse equipamento dentro da rede como um todo. Então isso aí é feito pelo número IP. Esse número IP também tem que ser organizado de uma forma que facilite identificar se esse número IP está numa rede local ou está numa rede externa. Ele está numa rede, sei lá, aqui na América Latina, ou está na América do Norte, está na Europa, está na Ásia. Então essa estrutura, de alguma maneira, vai ter que facilitar a localização dos caminhos que esse pacote tem que seguir para chegar de maneira mais rápida possível até o destino. Então, a gente vai ter aqui, depois eu vou falar, né, dos números IPs, onde parte identifica qual que é a rede, ó, network parte, e outro host parte, né, a parte identificando o equipamento dentro da rede. Já na versão do IP, na versão 6, vai ter um número maior, mas parte também identificando a rede, ó, network prefix, e interface identifier, quer dizer, a identificação da placa de rede conectada, né, a essa rede aqui. Então, identificar o número IP e formas de achar o caminho, achar a rota até esse destino. Dessa forma, a camada realiza as seguintes tarefas. Né? Primeiro, o pacote chega aqui, ó, vindo da camada de transporte, ou datagrama, né, se for enviada pelo protocolo UDP. Essa informação, então, é empacotada com informações do cabeçalho desse IP, tendo IP de origem, IP de destino, outras informações a mais, tá? Checksum, além das informações que foram agregadas aqui pela camada de transporte, né? Os cabeçalhos do DP ou TCP, mas os dados, isso aí acabam sendo tratados como se fossem dados. A camada aqui de internet vai acrescentar o seu próprio cabeçalho para garantir que esse conteúdo aqui, ó, da camada de transporte chegue íntegro na camada de transporte do destino. Então, empacota o que veio da camada de transporte, depois o algoritmo vai definir qual é a melhor interface para onde ele vai enviar, e é lógico, qual que é a rota que ele vai seguir até o destino. Quando alguma coisa chega para a máquina, o que a máquina, o sistema operacional vai fazer? Ele vai abrir informação aqui, ó, ler o conteúdo do cabeçalho, remontar, né, esse datagrama todinho aqui, nesse pacote todinho, ler o cabeçalho e ver o seguinte: esse pacote é para minha máquina? Beleza, então eu vou desempacotar e mandar para a camada de transporte. Não é para a minha máquina. Se for um computador comum, ele descarta. Se for um roteador, o roteador recebe o seguinte: ó, não é para minha rede, não é para mim, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que repassar para uma outra máquina
que eu tenho previamente configurado, dizendo o seguinte, ó, quando eu não souber para onde enviar, eu envio para essa máquina aqui, essa máquina vai saber o que fazer, que é chamado a porta de saída padrão, né, o Default Gateway. Então os roteadores, né, vão repassar para outros roteadores que se sabe que vai conseguir achar o melhor caminho, né, para aquele pacote. Então sempre chega em algum equipamento, se ele for um roteador, ele vê, é para minha rede local ou é para mim, ele vai fazer o que tem que fazer. Se não for para ninguém que ele conhece, ele vai repassar para um outro roteador, que é o seu default gateway, né, a porta de saída padrão, e aí esse outro equipamento é que vai tentar achar a melhor rota. Então, para isso, a gente tem, cada equipamento tem o seu número IP, como já comentei, que é estruturado de uma forma de facilitar, né, a identificação desses equipamentos e achar a forma mais rápida de achar a rota até ele. Tá? Então, esse número, como eu falei, é o endereço IP. Atualmente, a gente ainda tem o IP na versão 4, depois eu falo mais detalhes para vocês, onde a gente tem parte dele identifica a rede, né, já falei, né, para vocês, e parte identifica o equipamento dentro da rede. Sempre que for enviar, essa camada acrescenta esse número IP de identificação da máquina de origem, para que ele possa retornar, né, até a máquina de origem, e da máquina de destino também. Além de outras informações, qual é a porta específica, para até chegar no aplicativo, isso aí já vai estar lá na parte do TCP do UDP. Atualmente a gente já tem o IP na versão 6, que utiliza muito mais bits para poder ter garantir que cada equipamento da rede possa ter um número específico e consiga identificar ele dentro da internet. Lá nesse período eu falo mais detalhes para vocês, tá? Então, só detalhando aqui, parte do número IP inicial, os primeiros bits iniciais, né, do número identifica a rede. Então, quando eu falo 9268.10.1, se eu tiver configurado, eu vou configurar a máscara dizendo o seguinte, ó, essa parte aqui é fixa, identifica a rede. Eu só vou variar aqui, ó, esse número final para 1 ser o meu roteador, o 2 ser o meu notebook, o 3 meu smartphone, o 4 um desktop, o 5 um outro computador, mas todos eles com o mesmo prefixo, dizendo que eles estão na mesma rede ou subrede, tá? E a única coisa que varia aqui no final é o número do equipamento. Estruturado dessa forma, os roteadores conseguem saber se, tipo assim, ó, a informação é dessa subrede ou vai para outra subrede. É dessa rede ou de uma rede externa, de uma rede local ou se é de uma rede externa. Então, com essa identificação do IP mais a máscara indicando até onde é fixo aqui na rede, qual é a parte que é variável para a identificação do equipamento. Isso aqui também tem uma hierarquia, tá? Que permite localizar de maneira mais prática onde que ele está dentro da internet. A gente tem várias classes de endereço IP, lá no seu período eu falo mais para vocês, onde eu tenho alguns de classe A, onde só o primeiro número aqui em decimal ele é fixo, o restante é variável, então eu posso ter uma quantidade de mais de 16 milhões de equipamentos dentro de uma mesma rede. Endereço de classe B, os dois primeiros números são fixos e os finais são variáveis, então eu posso ter 65 mil equipamentos dentro de uma rede dessa de classe B. E de classe C, tipo esse de 92.68.0.1, se for configurado como classe C, os três primeiros são fixos e o final é variável, indicando que eu posso ter aqui 256 hosts, né? Vou tirar dois aqui, né? Depois eu explico para vocês. 256 equipamentos diferentes dentro dessa rede classe C. Os de classe D e E não são utilizados aqui, que são reservados e para realização de testes, mas não são utilizados. A última parte, então, a camada de acesso à rede. Como eu falei, é a parte voltada para a tecnologia de acesso aos equipamentos, a camada física, os equipamentos criados pelos fabricantes de hardware. Tá? A ideia é que ela possa ser a ligação entre o hardware e, no caso aqui,
a compatibilização com o TCP/IP, né, a ligação aqui com a camada de internet. Então, nesse nível aqui, o endereço IP que chega pela camada de internet, ele vai ser analisado o seguinte: esse IP está relacionado a qual placa de rede? E aí, então, na hora de acrescentar o cabeçalho, vai ser acrescentado, quer dizer, vai ser descartado, assim, né? Não vai ser levado em consideração o endereço IP, que é virtual para a camada de internet, mas sim o endereço da placa de rede, né, do endereço físico que a tecnologia conhece para transmitir dados entre eles, tá? Então, na realidade, a camada de acesso a meio aqui vai pegar o IP, vai fazer identificação de que esse IP está associado a qual endereço MAC, quer dizer, a qual placa de rede, e aí vai identificar qual que é esse número, montar o cabeçalho com o endereço MAC de origem e destino, para que ele possa sair de uma máquina e chegar até uma outra dentro dessa estrutura, tá? Como eu comentei com vocês, a camada de enlace vai garantir que uma máquina está ligada a uma outra. Então, a sua máquina, o seu notebook ligado até o roteador. Então, vai ter o endereço MAC da sua máquina, o endereço MAC do roteador, aí você consegue garantir que ele sai de uma máquina e chega na outra. Tá? Ou sai da sua máquina e vai para uma outra máquina e ele vai ter que passar pelo switch. Então, vai ter o endereço MAC do seu equipamento, o endereço MAC da máquina, de uma outra máquina dentro do laboratório, e aí o switch vai saber direcionar para qual porta que vai sair para chegar até a máquina de destino. Por isso, então, a gente vai encapsulando, colocando cabeçalhos, até chegar na camada de interface aqui, ó, onde, na realidade, vem aqui a camada de internet, já tem informação da porta do serviço, já tem o IP de origem e destino. A partir desse IP de origem e destino, a gente identifica aqui os cabeçalhos MAC, né, a informação da interface de rede de origem, da interface de rede de destino, acrescenta esse cabeçalho, para que quando ele chegar na máquina de destino ele possa ser verificado se está tudo ok e retomar esse pacote aqui, ó, da camada de internet do jeito que ele estava antes. Mas basicamente a arquitetura TCP/IP não define exatamente como que essa camada deve ser feita. Basicamente ele vai indicar que o software criado para controlar o hardware precisa disponibilizar algum serviço para que o protocolo IP possa enviar mensagens, receber mensagens, enviar pacotes e receber pacotes por dentro dessa estrutura desse hardware. Tá? Então, precisa, para as tecnologias mais antigas ou mais novas, criar software que faça a ligação com os protocolo da camada de internet, que é o protocolo IP. E aí, a partir disso, essa tecnologia passa a fazer parte dessa arquitetura. Tá? Exemplo de tecnologia que trabalha nessa camada: o Ethernet, o Wi-Fi, Token Ring. Então, o Wi-Fi e a Ethernet a gente poderia utilizar para comunicação entre equipamentos, mas sem precisar do protocolo TCP/IP. A gente poderia mandar mensagem do seu celular até o roteador só usando o software específico do fabricante desse Wi-Fi. Tá? Da mesma maneira, se você conectar através de um switch os computadores, não precisaria também ter os protocolos IPs para poder chegar até a máquina. Vai ter uma estrutura específica para transmitir esses dados de uma máquina de um equipamento até outro, saindo do seu computador, indo até a switch, do switch indo para o outro equipamento, ou saindo do seu equipamento, indo para o roteador Wi-Fi e indo para um terceiro, não precisaria ter o protocolo IP, a não ser, é lógico, que o fabricante queira utilizar, fazer a compatibilidade dessa tecnologia com a rede de internet. Então, para poder permitir que essa tecnologia converse com a internet, vai precisar de software, então, que permita fazer essas conversões entre
o Wi-Fi, o Ethernet com os protocolos da internet. Então, só olhando aqui os principais protocolos para poder terminar a aula de hoje. Mais de aplicação aqui, ó, FTP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, são protocolos da camada de aplicação. TCP e UDP são os principais camadas de transporte. Tem outros também, vocês pesquisam. Camada de internet principal é o IP, os outros aqui normalmente utilizam, né, a camada, o protocolo IP para se comunicar. Mas além do IP, a gente tem ICMP, para poder mandar o ping, o IGMP, para poder verificar equipamentos dentro da internet, o ARP, para poder fazer ligação entre o endereço IP e o endereço MAC, o HARP, para fazer o processo inverso, do endereço MAC chegar ao endereço IP. E as várias tecnologias aqui de acesso ao hardware, então Ethernet, né, Token Ring, cada um vai ter aqui alguns padrões, tipo 802.3, o Ethernet, tá? E outros aqui, ó, X25, são tecnologias, como eu já comentei aqui no slide anterior, né? Essas tecnologias, 802.2, 83, 811, 802.11 Wi-Fi, 802.5 é um grupo de trabalho que desenvolveu aí o Token Ring e outros a mais. Basicamente de software para garantir que esse meio físico funcione. E aí só mostrando aí a última imagenzinha, assim como vocês já viram nas aulas anteriores do OSI, onde uma máquina, para se comunicar com a outra, visualmente, quer dizer, de forma transparente, uma máquina conversa diretamente com a outra. O que acontece aqui para baixo, não importa. O sistema operacional vai implementar essas camadas aqui, ok? Os fabricantes vão criar esses equipamentos. Esses equipamentos vão sinalizar, né, nesse meio físico, mas o que vai ter é o seguinte: um equipamento vai mandar um pacote de dados, a gente vai empacotando ele, né, em módulos diferentes, né, em pacotes, né, em conjuntos de dados diferentes. Eles vão ser, então, transportados desde o aplicativo, camada de transporte, camada de rede, a camada de acesso ao meio, que vai passar esses bits aqui, ó, e rotear isso tudo pela rede, remontar no equipamento de destino, juntar vários desses quadros, vários desses pacotes, vários desses segmentos, até remontar os dados e trazer para o aplicativo de destino. Isso tudo é feito de forma bem rápida e até por causa da estrutura dos protocolos, são robustos e bem escaláveis, né, como eu comentei, para garantir uma transmissão rápida e segura, né? Então cada uma dessas camadas vão ter formas de verificar erros, corrigir erros, pedir retransmissão de dados. Mas no final das contas o que a gente tem é um equipamento conversando com o outro. Então, como exercício aqui, para vocês pensarem sobre esses conteúdos, né, quais são as camadas TCP/IP, quais são os protocolos que existem em cada uma delas, em qual camada ficaria a criptografia de dados, qual o outro protocolo que fica na mesma camada do TCP, qual a diferença entre eles, tá? O processo de segmentação, o fluxo de dados ocorre em qual das camadas do TCP, né? Então, tem um conjunto de dados, em algum momento ele vai ser segmentado, em algum momento a gente vai montar os pacotes, vai ser uma outra camada, outro vai montar os quadros, né? Mas aonde que começa a primeira segmentação, né, desses dados? Então, qual é a camada? Qual é a informação que a camada de acesso à rede que usa, né, para identificar um equipamento? Então, a camada de acesso à rede utiliza o que? Sei lá, porta, IP, MAC, domínio. O que utiliza nessa camada de acesso à rede? Qual é a informação que a camada de internet utiliza? A mesma coisa. Em qual camada que está englobado aqui a tecnologia internet, Wi-Fi, aplicação, transporte, internet, acesso à rede?
Uma camada de transporte sabe qual aplicação deverá receber as informações. Então, veio, né, de um aplicativo, chegou a camada de transporte de origem e vai chegar até um destino. Como é que ele vai saber para qual aplicativo que ele vai enviar? Qual é o nome, né, o termo que a gente utiliza da ligação interna que o sistema operacional permite identificar as aplicações que a camada de transporte vai saber, né, identificar a aplicação correta, né, para onde ele vai ser enviado. Quais são as funções do protocolo IP e em que camada TCP opera o hub, o switch e o roteador. Então, cada um deles tem a camada principal, e aí eu quero que vocês identifiquem qual é a camada que cada um deles trabalha. Aqui tem as referências dos livros de vocês e alguns links que falam mais sobre essa arquitetura. Ok, gente? Então, um abraço a vocês. Obrigado por vocês terem assistido até agora. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, envia para mim lá pelo AVA ou pelo nosso grupo lá no WhatsApp. Fique com Deus, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!